No centro, um círculo branco escrito em amarelo, Repórter Justiça. Vista de uma sacada em frente ao mar. Homem em praça. Prédio e escultura grande no horizonte. Jardim visto do alto. Um mundo cada vez mais Sequência de visual, imagens. inovador e tecnológico, onde muita gente está no presente com a cabeça no futuro para solucionar problemas de forma criativa com produtos ou serviços. Seja bem-vindo ao mundo do design. Produção de design de um carro. Sala com vários modelos desenhados. Design é um processo, é um projeto de concepção do produto. Por isso Adélia que a gente Borges, usa até a curadora de palavra em design. inglês, porque não tem palavra em português para isso, né? Não é um mero desenho, é um design, palavra que vem com uma raiz latina, que significa um projeto e que significa um olhar para o futuro. Transição de tela. O design, ele é uma maneira de entender e pensar o mundo e pensar os problemas. O design, ele age dentro de desafios. Não há design sem cidadania. Frederico Não há Flosco, design sem o professor de desafio Arquitetura e pela Urbanismo da UNB. qualidade de vida que atinge todo mundo. Não é privilégio. Ao contrário, o design é ampliação de oportunidades e qualidade de vida. Adélia Borges é jornalista, curadora e historiadora de design. O trabalho dela é aumentar a percepção consciente das pessoas sobre a presença do design no dia a dia delas. Isso é fazer uma interface Quadros bordados na entre parede. o design e o público, seja através de artigos que eu continuo escrevendo para a imprensa, seja através de livros, seja através das exposições. Porque tem coisas que a gente compra, adquire, que a gente usa, que podem ser boas, outras nem tanto. Tem todos os requisitos técnicos e os requisitos também do que vai te fazer bem e também do que vai fazer bem para o planeta. Pode parecer exagero, ok? Mas o design está em tudo. É só você reparar agora o que está em sua volta. Sequência O de ambiente, imagens. a informação, o logotipo de uma marca, os objetos, o programa que você assiste agora pela televisão, celular ou computador. Tudo pensado e planejado antes de se tornar Visão de sala real. de jantar. Cozinha. Câmera aproxima. Tudo harmoniosamente em branco. O design, ele cerca a gente na nossa vida, né? O design está nos produtos que você usa, está no lugar onde você mora, está nos espaços urbanos, está na roupa que você veste. A gente vive, na verdade, dentro do Pedro design, Garcia, né? designer Inserido gráfico. numa realidade onde o design está o tempo todo. Está nas cidades, como Brasília, que desperta curiosidade, fruto da genialidade de JK, Niemeyer e Lúcio Costa. Da inovação, da arquitetura e urbanismo, das artes. Uma cidade planejada que Pontos vai além dos turísticos 3 brasileiros. poderes. A capital federal é referência de cidade criativa em design, título que ganhou da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. Visto do alto. Catedral e ministérios. Palácio do Planalto ao fundo. Brasília foi uma maré gigantesca de sorte, um tsunami de sorte. Porque você teve Frederico uma espera Flosco, imensa professor de da Arquitetura e República Urbanismo da Brasileira UNB. pela transferência da nova capital, que era desejada desde o Império, que foi desejada pela primeira Constituição Republicana e que Vargas, no seu período de eleição democrática, de gestão democrática, quase que realiza. Então, quando Vargas se mata, intercepta a Brasília de Vargas, mas é aí que nasce a Brasília de JK. E JK aproveita todos os estudos grandiosos de fundamentação, de ocupação desse território do Planalto Central e prossegue de uma maneira nova. Aí ele chama Oscar Niemeyer para fazer o projeto de Brasília. Oscar Niemeyer e Lúcio Costa reinventaram a arquitetura do Brasil. Em um formato de avião com avenidas largas, setores divididos por quadras e prédios baixos, além das construções que se tornaram símbolo político dos prédios onde são tomadas as decisões mais importantes do país. O Niemeyer tem que ser compreendido ao lado de outros grandes Frederico nomes Flosco, da arquitetura professor de brasileira que eram Arquitetura e Urbanismo contemporâneos da dele, UNB. como o próprio Lúcio Costa, né? Mas entre outros grandes nomes da arquitetura. E ele era realmente
extraordinário. Brasília foi um episódio de explosão criativa, de genialidade, das coisas que podem acontecer no Brasil se você permitir que a arte se expresse com liberdade. O design abrange áreas bem diferentes: design gráfico, de produto, de games, de moda ou de interiores. O Pedro Garcia é publicitário, designer gráfico, diretor de arte e artista plástico. A publicidade ela anda ao lado do design, né? Ao lado do design e da arte, né? O diretor de arte ele está o tempo inteiro Pedro Garcia, utilizando ferramentas artísticas, né? Ele mexe com a fotografia, ele mexe com ilustração, com pintura, com cor, com tipografia, com artes gráficas, formas de impressão, com cinema. Então, assim, a gente está o tempo inteiro lidando com ferramentas artísticas. Na publicidade, o trabalho é por demanda. E depois de muito tempo como diretor de arte, Pedro decidiu investir no trabalho autoral, com expressões artísticas que trazem vivências, sentimentos, histórias e cultura. O resultado disso está nos quadros, skates e gravuras. A arquitetura moderna de Brasília é uma grande inspiração para Pedro Garcia, Leonardo Ferreira, porque tem a ver com memória afetiva e a própria história do artista brasiliense. As gravuras são de pontos turísticos e cartões postais da capital federal. A gente observa alguns detalhes. O primeiro é o traço, com uma pegada mais minimalista, um traço delicado. Depois, as cores. São poucas, em algumas obras apenas 2 ou 3 tons. E para finalizar com chave de ouro, dá só uma olhada no azul, sempre vivo, intenso, forte, assim como o céu de Brasília. Aliás, muita gente tem o costume de dizer que Brasília não tem mar, mas tem céu. Esse céu. A arquitetura de Brasília, o design de Brasília tem a ver com esse minimalismo, com essa elegância Pedro Garcia, do minimalismo. designer então, gráfico. Muito no desenho. Depois eu finalizo isso digitalmente, no computador. As gravuras foram criadas há 4 anos, em meio à pandemia do coronavírus, em homenagem aos 60 anos de Brasília. Eu meio que me propus um desafio de fazer do dia 1º de abril até o dia 21 de abril, que é o aniversário da cidade, uma arte por dia referente a Brasília. E eu fui fazendo assim, das coisas que eu curtia na cidade, os espaços que eu curtia, não só exatamente monumentos, mas espaços, elementos urbanos mais cotidianos, o ponto de ônibus, o foguetinho do parque, esse tipo de coisa que traziam lembranças afetivas para mim. Uma arte por dia. Nas redes sociais, a repercussão foi tão boa que Pedro decidiu colocar as gravuras à venda. 60 por causa dos 60 anos. Gravuras numeradas e assinadas, e eu comecei a vender essas gravuras e a cada gravura vendida eu comecei a doar uma cesta básica. De lá para cá, mais de 1000 cestas foram doadas e Brasília continuou sendo inspiração para o artista criar mais gravuras. Já são 60 obras, cada uma retrata um pedacinho da capital. Virou marca registrada. A minha intenção com as gravuras de Brasília é representar os lugares com o mínimo de linhas possíveis, da forma mais Pedro Garcia, possível, designer com o mínimo gráfico. de cores possíveis e daí gerar um encantamento. O design vai além da arte, da estética e da solução criativa de um produto. O consumidor hoje também busca relevância, conceitos e pertencimento. A marca tal, ela está engajada em projetos ambientais, a outra marca está engajada em projetos sociais. Então o público busca essa relevância. Não, eu vou nessa marca aqui porque além desse produto que eu estou comprando, ela está fazendo parte de uma coisa que para mim é importante dentro da sociedade. No próximo bloco, a repórter Luciane Chaves mostra outras funções do design. A gente volta rapidinho. Transição de tela. Vinheta de transição. No centro, em círculo branco, escrito em amarelo, repórter Justiça. Sequência de imagem de designer. São inúmeros os campos de atuação do design. Estes profissionais trabalham com tecnologia e com a inovação e buscam unir estética e funcionalidade. Eu tenho essa veia forte dentro do mobiliário, tanto que tenho uma marca de imóveis, dou aula para uma escola de design de imóveis também, mas sempre me arrisquei, assim, me aventurei em outras áreas daqui dentro do design mesmo, né?
Então, gráfico, pesquisa, projetos culturais também, onde o design é o protagonista. Raquel é formada em desenho industrial pela Universidade de Brasília. Ela investiu na formação e também em pesquisas na área. Um pouquinho antes de eu me formar, eu fiz um intercâmbio na Espanha, também estudei design lá. Depois de um tempo, fiz uma outra pós-graduação na Alemanha, na Bauhaus, que é uma escola super famosa, super conhecida aqui no nosso meio, né? E anos depois, assim, concluí um mestrado na UNB também. Então, assim, academicamente falando, eu sempre fui uma estudiosa, né? Uma pesquisadora nesse campo do design e eu acho que ele faz parte da minha vida já há muitos anos. A designer tem a sua marca própria de mobiliário. Móveis Mobiliário de utilitários pequeno porte. e inovadores, planejados para pequenos espaços. Trabalhar no simples é bastante desafiador, na verdade, né? Então, muitas vezes o design ele vai vir como essa ferramenta para otimizar, para simplificar, para deixar as coisas mais limpas, mais claras, mais fáceis, né, de serem utilizadas. Então, tem esse aspecto que a gente enaltece também, né? Raquel O design Chaves, não tem que ser design de complicado. Acho que é muito pelo contrário. E também está à frente do projeto Mapa Design Brasília, lançado em 2018 para mapear a comunidade de designers profissionais criativos do Distrito Federal. O trabalho deu tão certo que já está em sua 3ª edição. É uma chamada aberta, começa como uma chamada aberta para que os designers e outros profissionais criativos que atuam, né, em áreas compatíveis com design, eles se inscrevem e a gente, a partir desses dados coletados, eu monto uma espécie de censo mesmo, para entender quem são essas pessoas, o que elas estão desenvolvendo, qual é a natureza dos projetos. O design é uma atividade que está ligada à economia criativa, uma área que está em expansão no Brasil. A última edição de um estudo da Firjan, uma organização privada e sem fins lucrativos, divulgado em 2022, mostra que o número de profissionais do setor cresceu mais de 11% entre 2017 e 2020. Outro dado divulgado no levantamento foi a lista das 10 profissões criativas que estão em alta. Designer gráfico está no top 7. Francisco e Gabriel são sócios de uma empresa de design. É de responsabilidade deles a identidade visual de várias marcas que buscam renovação. Antes de começar a desenhar, a gente faz um trabalho meio que de uma consultoria, a gente vai entender como que é o processo, o que é a empresa, o que a empresa faz, quais são os concorrentes, a gente faz uma pesquisa de mercado, a gente faz uma pesquisa da comunicação, das empresas concorrentes ou similares. A parte de tipografia especificamente, o que a gente faz é um logotipo customizado, que a gente chama. A gente gosta de desenhar o logotipo a partir das letras da marca da empresa, a gente gosta de fazer isso personalizado. Para a gente ter uma identidade forte, quanto mais a gente conseguir personalizar esse logotipo, a gente vai conseguir imprimir os valores, a personalidade da empresa nas letras. É que o trabalho do designer não é uma perfumaria, a gente tem forma e função, né? Tudo que até o que o Gabriel falou, Francisco né? Esse Bronze, lance de você criar, né, a personalidade no detalhe das letras, é um trabalho que tem esse objetivo de deixar o trabalho mais identificável, o trabalho com essa assertividade, essa qualidade. Homem desenha letras em caderno. O designer Fábio Hag é um tipógrafo digital pioneiro no Brasil. Ele desenvolve fontes e famílias tipográficas e explica como a tipografia é capaz de agregar valor em uma marca. Se eu tenho um banco que quer parecer mais moderno ou mais ágil, ou se eu tenho uma empresa de alimentos que eu quero transmitir mais frescor, a gente consegue utilizar isso através das formas das letras e fazer através de uma associação, né, dessas formas, criar uma percepção, ou aliás, facilitar a percepção disso na mente do consumidor. Com 17 anos de experiência, Fábio já atuou em mais de 200 projetos no país e no exterior e se tornou referência no mercado. Hoje tem um estúdio que leva seu nome e dá dicas para profissionais que querem mergulhar nesse universo do chamado Type Design. Tem alguns cursos no exterior, tem algumas faculdades no exterior, né? A mais próxima é aqui na Argentina, mas tem também na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França,
na França também tem na Fábio Espanha, Hag, design mas tipográfico. geralmente quem trabalha nisso é autodidata. Eu sou graduado, inclusive, em publicidade e propaganda, e por iniciativa própria, de forma autodidata, eu comecei a estudar isso já há quase 20 anos. Não existe detalhe pequeno quando se trata de um logotipo. Essa frase é da autoria do Fábio, que se inspira em grandes pensadores. O próprio Leonardo da Vinci dizia que são os detalhes que fazem a diferença. E quando a gente trabalha com tipografia, muito do Fábio nosso Hag, trabalho design tipográfico. são detalhes muito pequenos, é o peso de uma curva, de uma forma maior, a gente pode dizer, existem formas diferentes para a letra A, para a letra G, estilos tipográficos, mas existem muitos detalhes e eles fazem a diferença. No próximo bloco, o repórter Leonardo Ferreira conta a história de um designer de produto que fabrica utilitários de cerâmica. A gente volta já. Transição de tela. Escrito Repórter Justiça. Vinheta de transição. No centro, um círculo branco escrito em amarelo, Repórter Justiça. O Repórter Justiça está de volta e no terceiro bloco do programa Leonardo nós vamos Ferreira, falar de apresentador. outros profissionais importantes e que estão super em alta. O designer de produtos e o designer de interiores. Para isso, nós estamos em uma loja do Distrito Federal, onde alguns espaços foram montados e há produtos aqui de artistas de várias partes do Brasil, de fora, enfim, indígenas. Diversidade é o que não falta por aqui. Nós vamos conversar agora com o Pablo Oliveira, que é designer de produtos e de interiores há quase 20 anos. Para começar a nossa conversa, já vamos explicar para o pessoal de casa qual que é a diferença do designer de produtos para o de interiores. Ótimo. O design de produto, ele cria os elementos mobiliários. E o design de interiores, ele cria o contexto da ambientação, que é Pablo a junção Oliveira, do design de mobiliário produto e de o interiores. conceito do projeto de design de interiores. E muitas vezes é o mesmo profissional que pode atuar das duas formas. Sim, provavelmente, ou não, né? Existem outros profissionais da área de desenho industrial que estão especializados na área de produto. E o pessoal da área de interiores e de arquitetura que também fazem algo similar. Quando o mesmo profissional ele consegue aliar essas duas atuações, fica uma diversidade bacana de atuação. Mas podem ser de profissionais separados, sim. Na tela, mesa de designer, mesa digital, mulher desenhando. O designer de produto projeta ou aprimora projetos e suas funcionalidades. Ele pode criar embalagens, peças, móveis ou prestar serviços para indústrias e comércios. A atuação deste profissional está ligada aos projetos e o desenvolvimento de bens de consumo. Já o designer de interiores, onde Pablo se destaca, é responsável por estudar o ambiente e decorar os espaços de acordo com o perfil e a necessidade do cliente. Por exemplo, a melhor posição de cada mobília, a cor das paredes, o piso, a iluminação e muitos outros detalhes. Bom, o pessoal de casa não sabe, mas a loja onde nós estamos agora tem 3 Leonardo andares, Ferreira, ou seja, tem apresentador. muita coisa para a gente mostrar, espaços montados, uma diversidade enorme de produtos e ficar sentado aqui não faz sentido, né? Vamos conhecer? Vamos, fique à vontade. Vamos embora. Transição de tela. Vamos começar com a sala de estar, uma mistura de elementos. Eu busquei utilizar de referências de mobiliários Pablo Oliveira, mais design de atemporais, produto e com de formas interiores. arredondadas, e o objetivo foi esse, criar um contexto neutro que agregasse valor aos ambientes e que pudesse ser aplicado em qualquer contexto, em qualquer projeto. A gente vai entrar agora na cozinha e de cara já chama atenção essas luminárias, né? Vamos mostrar? Vem cá. O formato é diferente, da onde que é esse aqui? É do Brasil? Essas luminárias são da Indonésia, são luminárias balinesas. Nós representamos elas aqui na loja com o intuito de ter esse trabalho rico em detalhes e com essas formas inusitadas. Descem uma escada. Aqui na parede é decoração ou isso tem alguma utilidade? A decoração tem um papel muito importante e tem a questão da utilidade e da estética, né? Aqui nós temos trabalhos indígenas de uma tribo do Xingu, lá de Meniaco. E aí a gente utiliza desses elementos deles, que são elementos assim de utilitários, para criar um contexto decorativo. E você observa, Paulo, que hoje em dia a questão do consumo, né, do mercado, os clientes, eles estão muito atentos a isso hoje, eles não querem apenas um produto, eles querem comprar também a história. Ah, com certeza. Isso é uma coisa muito bacana da conscientização. As pessoas não estão só voltadas a comprar um artigo de luxo, mas sim algo que tenha essa questão da história, da valorização,
do artesanato, da arte brasileira, e essa questão do cuidado, principalmente a questão da reutilização do material e a consciência na questão do consumo. Eu acho que nos países da América Latina, nos países da Ásia, do sul da Ásia, Adélia nos Borges, países da curadora África, de designer. a gente tem esse design que é muito rico e hoje a gente está cada vez mais valorizando. Eu acho que no século XXI, a gente viu um novo olhar sobre esse feito à mão e é uma estética emergente que vem desses pequenos grupos que estão em total sintonia com os conceitos de desenvolvimento sustentável, que engloba o aspecto ambiental, mas também o aspecto social, o aspecto econômico e o aspecto cultural. Transição de tela. Sala com vários decorativos. Design de interiores não é uma profissão regulamentada. Aliás, essa é uma discussão que abrange as várias habilidades de um designer. A regulamentação define o exercício da função, os requisitos e as competências, assim como a exigência de um diploma universitário, por exemplo. Funciona assim. O Congresso Nacional aprova uma lei e envia para o presidente da República, que pode sancionar ou vetar. Mesmo com a aprovação do presidente, o Supremo Tribunal Federal pode ainda declarar a lei inconstitucional. Isso Escrito na acontece tela, nos regimes Congresso aprova uma lei. democráticos para Presidente da evitar que o República poder sanciona ou tenha veta a lei. prevalência sobre os STF outros. pode declarar a lei O artigo 5º da inconstitucional. Constituição Federal assegura o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, cabendo a imposição de restrições apenas quando houver a possibilidade de ocorrer dano à sociedade. Em 2015, a ex-presidente Dilma Rousseff vetou um projeto de lei que iria regulamentar a profissão de designer, justamente por entender que, se exercida por alguém sem o diploma universitário, não causaria danos à sociedade. O projeto original evitava que qualquer um, Mamed Said, qualquer leigo, professor de Direito pudesse Constitucional. querer exercer a profissão. Ou seja, uma maneira, na verdade, de, digamos assim, de diminuir o ofício que o designer de interiores deve exercer, na medida em que vetou exatamente aquele dispositivo que exigia formação especializada e abria para qualquer pessoa poder exercê-la. Um pouco naquela visão de que qualquer um pode ser decorador. Para não se trata de mera decoração, né? A profissão de designer de interiores, ela exige uma expertise que é dada nos bancos das faculdades públicas e privadas. A pessoa estuda um curso superior de longa duração. Então você acaba, digamos assim, prestigiando esse ofício, essa profissão, na medida em que você a regulamenta em lei. Lago Oeste, Distrito Federal. É neste ateliê, em meio ao verde, que Felipe planeja, desenvolve e cria os produtos utilitários e decorativos. Ele é designer de produto e foi no contato com a argila que encontrou a vocação da arte com cerâmica, um trabalho criativo onde tudo começa no desenho. Eu sempre desenho, faço um esboço, que seja. Às vezes eu faço mesmo num programa de modelagem Felipe Layara, 3D. designer de quando eu preciso apresentar um projeto para um cliente antes dele ser executado, porque leva muito tempo para executar. Então eu modelo num programa 3D, apresento para o cliente, a partir da aprovação dele, aí eu faço o protótipo. Depois, mão na massa. Ou melhor, na argila, é a técnica de modelagem manual. Você abre ela com um rolo de massa mesmo, um rolo de macarrão, forma uma placa, por isso que chama técnica de placa, e a partir daí você conforma a peça. Você pode tanto recortar e fazer tipo como fosse uma dobradura de papel, ou você pode colocar em moldes de gesso para fazer o formato da peça. Peça modelada, hora da queima, a mais de 1000 graus. É onde a argila se transforma em cerâmica. O maior investimento que o Felipe fez até agora Leonardo foi nos Ferreira, fornos. apresentador. Esse daqui foi o primeiro, com capacidade de aproximadamente 90 litros, custou R$9.000, mas ele sentiu a necessidade de aumentar a produção por causa da demanda. E aí ele comprou esse outro forno, com capacidade para quase 200 litros e custou R$15.000. Agora eu quero saber o seguinte, Felipe, tem material aqui dentro, né? Tem. Será que a gente consegue ver, consegue tirar, já está pronto? Está quanto tempo aqui? Já sim, a queima dele durou aproximadamente 11 horas e para esfriar, hoje completa 3 dias. Eu tenho que abrir mais ou menos a partir de 60 graus.
O ideal é que abra em temperatura ambiente, mas aí vai demorar muito, eu sou muito ansioso. Aí, geralmente eu deixo chegar nos 60 graus e já abro. Pode abrir então? Vamos ver? Eles abrem o forno e tiram pratos de cerâmica. Deu certo. Olha só, que incrível. Conjunto de pratos. E aí nesse momento tem que tomar bastante cuidado, né? Sim, a peça está quente ainda, por isso que eu estou usando luva. E aqui, mas ela já está finalizada. Eu costumo dar ainda um acabamento final. Eu lixo as peças e tudo, higienizo, que aí elas ficam com uma textura mais suave. Mas ela já está pronta. Felipe é designer independente e participa de todas as etapas do processo. Ele vende as peças em exposições ou sob encomenda. O resultado é incrível. Eu faço principalmente utilitárias, xícaras, copos, cumbucas, pratos. Esse copinho de café ele tem um desenho simples, mas ele tem uma certa complexidade para fazer. E além disso ele tem um valor agregado também por ele. Ele foi finalista de um concurso de artesanato e tudo isso influencia também no valor final da peça. Eu tenho também um açucareiro que eu gosto muito dessa peça porque ela foi inspirada na minha avó. Minha avó usa um açucareiro em casa e aí ela coloca o açucareiro em cima de um prato com água dentro para as formigas não alcançarem. Então eu fiz o potinho de açúcar e um canal aqui para colocar água e as formigas não conseguirem alcançar o açúcar. Produtos que carregam sentimentos, histórias e vivências. Cada peça tem um pouco das emoções do artista. Por exemplo, quando eu estou muito estressado, a peça nem sai. Eu começo a fazer, aí às vezes inconsciente eu faço uma pressão maior no barro, porque o barro é muito sensível. E aquilo acaba danificando, na secagem ela racha. Então até assim, quando eu estou muito estressado, muito nervoso, eu nem trabalho, porque eu sei que vai dar errado. Eu gosto muito disso do design Adélia para os Borges, espaços curadora públicos. de design. O design para o bem comum. Então, é o design que não é só aquela coisa para a sua casa, para a sua família, é o design para a coletividade. E o design, ele próprio, pode ser um caminho para promover mais isso, os bens coletivos. E também outra coisa que está faltando muito para a gente hoje, que é espaços de troca, né? Em que a gente possa conviver, que a gente possa conviver com o diferente da gente. Felipe chega com um prato de cerâmica bem perto da tela. E assim a gente termina o produzindo. Repórter Justiça de hoje. Já segue a gente no Instagram, é o @Rádio TV Justiça. No YouTube, o canal é o mesmo. Se quiser entrar em contato com a nossa produção, o e-mail é o reporterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima. Na tela, sobem créditos. Na tela, logo se monta aos poucos. Escrito Realização TV Justiça 2024.